Graça e paz, nobres, nós louvamos a Deus por mais esta noite de terça-feira que Deus nos proporciona esse privilégio de voltarmos a estar junto com vocês para mais uma live, Desta feita, estudando mais um pouquinho a palavra de Deus. Nós queremos louvar a Deus por você que já está aí conectado conosco na live dessa terça-feira. E se você puder fazer aquela gentileza, de divulgar aí nas suas redes sociais que nós já estamos ao vivo e a cores nessa terça-feira para continuarmos nesse processo lindo que Deus tem nos envolvido de crescer, De crescer na graça, de crescer no conhecimento, chegarmos à estatura da plenitude de Cristo, à estatura de perfeição, como diz o texto lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 11, para que não sejamos levados por toda sorte de vento de doutrina que com astúcia induzem os homens. Nós louvamos a Deus por você que já está dando aí o ar da graça. E hoje eu tenho a alegria de ver aqui a minha filha, Elioneide Ribeiro, dando o ar da graça aí. E nós queremos mandar um caloroso abraço para ela lá na cidade maravilhosa de Boston, Louvamos a Deus também pela Cris, que já deu aí também o ar da graça. E nós louvamos a Deus por vocês que nos dão esse privilégio. Só está faltando a sua carinha aí aparecer nova. Então, entra aí já, porque quanto mais rápido você entrar, um tanto mais diligente a gente também será na exposição da palavra nessa noite de terça-feira. Nós estamos hoje começando uma série muitíssimo interessante. Para quem fez o curso sobre o tema A Igreja e a Sua Missão no mês de agosto, denominado de Agosto de Deus, é quase que como uma segunda etapa do curso. O curso terminou na semana passada e nós vamos dar sequência no sentido de que abrimos aí parâmetro, porque fizemos restrito aos inscritos no nosso canal no YouTube, mas dessa feita a gente está abrindo aí no Facebook hoje com o objetivo de que você desfrute do conteúdo da matéria que a gente passará a ministrar a partir desta terça-feira. Hoje nós começamos a falar sobre o tema Fazendo a Diferença no Ministério como Escudeiro. Eu penso que é uma palavra muito propícia e que se adequa muitíssimo bem ao momento que nós estamos inseridos no seu contexto. Um momento um tanto complexo, e eu penso que este assunto vai vir de encontro para te deixar equilibrado nesse contexto aí de complexidade que nós estamos inseridos. Então, divulga aí na sua rede, nas suas redes sociais, o mais rápido possível, fazendo as pessoas que você conhece saber que nós já estamos ao vivo aqui, E daqui a pouquinho a gente já está liberando aí a palavra que Deus propusera para essa noite no nosso coração, tá bom? E voltando a você que é aluno do curso A Igreja e a Sua Missão, você que participou de todas as aulas,
você que respondeu os questionários que a gente mandou, questionário número 1, questionário número 2, questionário número 3 e o 4, né? E você que fez o teste de avaliação, o teste, né, de aprendizagem. E você agora é só voltar a me contactar pelo e-mail que você tem meu e-mail, porque eu mandei bastante informações para vocês pelo meu e-mail, então a recíproca é verdadeira. Como enviei para você, você pode reenviar um e-mail para mim. Estou vendo aqui, Luciana Fernandes, bom tê-la, minha nobre. Você pode reenviar um e-mail para mim, mostrando para mim, dizendo: pastor, eu fiz hoje mesmo, eu recebi do pastor Marcos Vinícius, né? Pastor Marcos dizendo para mim: pastor, eu ainda estou terminando os questionários, porque ele tem culto às terças-feiras, né? Então, ele está participando das aulas que estão gravadas no meu canal no YouTube, e ele ainda está nos exercícios, no questionário. Mas bom essa interação, da gente saber do interesse da pessoa de participar de todas as etapas, né? Não ser apenas um ouvinte esquecido, né? Mas participar na íntegra. Então você que fez os questionários, que fez o teste de aprendizagem, você pode reenviar um e-mail para mim, tá? Para que eu possa preparar o seu certificado. Você está entendendo? Para me preparar o seu certificado e mandar também online para você só tirar, imprimir o seu certificado. Então, eu aguardo o seu contato, tá bom? Algumas pessoas já enviaram para mim, mas eu estou aguardando o seu. Outro sim, estamos já na iminência de abrir o texto para a gente compartilhar da palavra dessa noite, mas eu queria que você desse aí o ar da graça, né? Estou vendo aqui algumas pessoas que já se manifestaram de estar conosco nessa noite de terça-feira, mas queria ver a sua carinha aí, né? Mostrando os seus dentes, né? Com aquele sorriso, né? Que só uma pessoa abençoada sabe dar, né? Então, dá o seu ar da graça aí, porque a partir do momento que eu percebo que já estamos interagindo nesse processo, eu já abro aqui o texto para a gente começar a conversar à luz do texto sobre esse tema preponderante que nós vamos ministrar nesta noite, fazendo a diferença no ministério como escudeiro. Vou repetir de novo o tema para você fixá-lo, tá? Fazendo a diferença no ministério como escudeiro. E a base, o texto bíblico que a gente vai se utilizar nessa noite está no livro do profeta Samuel, né? Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 16, no verso de número 21. Se você tem essa possibilidade de abrir a sua Bíblia, ou mesmo no seu tablet ou no seu celular, poder aí olhar o texto comigo, nós estamos abrindo o texto lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 21. Estou vendo aí a nobre e digníssima pastora Elianai Ribeiro, né, que está conectada, ligadinha conosco também nessa noite. Só está faltando você aí dar o ar da graça. Enquanto você acha o texto, eu aguardo aqui o seu contato imediato, né? Capítulo de número 16 do livro de 1 Samuel. É interessante que a gente tem na Bíblia, tem o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, nós temos primeiro e segundo livros, né?
Por exemplo, no Antigo Testamento nós temos 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, né? E no Novo Testamento nós temos epístolas, né? Primeira epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro, primeira epístola de João, segunda, terceira epístola de João. Então é interessante a gente olhar alguma coisinha nesse contexto de bibliologia, com o objetivo da gente não cometer erros primários, né? E às vezes até por força do hábito, não é nem por questão de falta de conhecimento, né? Os livros do Antigo Testamento, a gente sempre usa a expressão primeiro livro do profeta Samuel, segundo livro do profeta Samuel, primeiro Reis, segundo Reis, tá? Primeiro Crônicas, segundo Crônicas. Agora, já quando a gente vai para o Novo Testamento, as epístolas, aí a gente usa primeira, segunda epístola, primeira, segunda epístola. Então, no Antigo, sempre no masculino, né? E no Novo Testamento, no que diz respeito às epístolas, no feminino, né? Então, é interessante a gente fazer essa observação, só para você ficar contextualizado quando for fazer uma leitura bíblica, né? Em público, uma leitura oficial na Bíblia, no culto. De repente, você está acostumado a usar 1 Samuel. Não, não é 1 Samuel, tá? Primeiro Samuel, tá? E às vezes, por força do hábito, até a gente mesmo esquece esporadicamente e fala dessa forma. Estou vendo aí Josué Ribeiro, meu irmão, né? Estou vendo a Ana Maria Freitas, lá em Boston também, conectadinha conosco. Um grande abraço, Ana Maria. Deus abençoe você, o Joadires, a família. E é muito bom quando a gente vai recebendo aí essa gente abençoada, conectada com a gente. Então, divulga aí, porque eu já vou ler o texto. Só estou esperando você divulgar e você que já está conectado falar para mim assim: pastor, já estou aqui. E aí a gente já abre o leque, porque o tempo é altamente precioso para nós nessa terça-feira. Então vamos ao texto. 1 Samuel, como eu disse, capítulo de número 16, o verso 21. A Sandra Maria Gomes, oi, irmã Sandra, nós estamos felicíssimos de tê-la conosco também nessa noite de terça-feira, né? Bom vê-la aqui conosco. Grande abraço. Muito bem, vamos ao texto. Você tem aí a sua Bíblia, você pode abrir no seu tablet, você pode abrir sua Bíblia no seu celular, ou de repente um livro, né? Mesmo no sentido convencional. 1 Samuel, capítulo 16, verso 21, tá? Nós estamos vendo aqui várias pessoas que já estão se manifestando e nós queremos ler com você 1 Samuel capítulo 16, verso 21, que diz assim: assim Davi veio a Saul. Vou repetir. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele. E o texto diz que Saul o amou muito e o fez seu escudeiro. Olha que texto interessante, né? Algumas versões, talvez você tenha uma versão um tanto diferente, tá? Mas nessa versão aqui, que é a Ara Almeida revisada e atualizada, tá? Tá escrito assim: assim Davi veio a Saul, esteve perante ele. Saul amou muito e o fez seu escudeiro. E o título da nossa série, a partir de hoje, é Fazendo a Diferença no Ministério como Escudeiro. Então, nós temos aqui
o verbo fazer, né? Num processo com um gerúndio, né? Processo contínuo, fazendo, aí vem a palavra, a diferença, fazendo a diferença. Então, nós estamos propondo a você, meu nobre, a você, minha nobre, que está conectado conosco na live dessa terça-feira, nós estamos incentivando, encorajando você a fazer a diferença no ministério, como escudeiro. E de repente você diz para mim assim: Pastor Samuel, eu acho que essa live não diz respeito à minha pessoa, porque o senhor está dizendo que é para fazer a diferença no ministério como escudeiro. E quando eu escuto essa palavrinha ministério, né, se convencionou entre nós que ministério é algo que esteja relacionado com aquela hierarquia que se convencionou entre nós. Toda vez que o meu ouvido ouve essa palavra ministério, o meu arquivo mental passa para mim uma mensagem dizendo que ministério é algo que esteja relacionado com essa hierarquia que se convencionou entre nós, né? Que hierarquia que se convencionou entre nós? A hierarquia que nós conhecemos entre nós: pastor, evangelista, presbítero, diácono, auxiliar de trabalho, né? Pastor, evangelista, presbítero, diácono e auxiliar de trabalho, tá? Hoje, claro que existem alguns ministérios que já adotaram também apóstolos, né? Então, nós distribuiríamos nesse contexto de hierarquia, né? Pastor, apóstolo, presbítero, diácono, evangelista, tá? Então, dentro desse contexto, toda vez que o meu ouvido ouve essa palavra ministério, de imediato eu associo a palavra ministério a esses títulos que se convencionou entre nós. No entanto, quero abrir um leque para você não se sentir descontextualizado, achando que essa ministração seja direcionada unilateralmente para esse tipo de pessoas que tenham este título. Eu quero mostrar um texto para você, onde a palavra ministério aparece nas Escrituras do Novo Testamento, tá dando um sentido mais amplo, não se restringindo unilateralmente ministério a pastor, evangelista, diácono, auxiliar de trabalho e coisas do gênero, tá? Então vamos olhar na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, do versículo de número 4 ao versículo de número 6, nós encontramos aí três palavrinhas interessantes. O texto diz assim: adversidades de dons. Escute isso, nobre, que interessante esse texto. Adversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, você pode sublinhar aí na sua Bíblia, tá, ou no seu caderno de anotação, a palavra dons está relacionado com a pessoa do Espírito, que é o Espírito Santo, tá? Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aí no mesmo texto diz assim: há diversidades de ministérios. Então aí a palavra ministério,
tá? A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E na sequência diz, a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, nesse texto, meu nobre, nós encontramos aí as três pessoas da Trindade no texto, tá? As três pessoas da Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, no que se refere diversidade de operações, como o texto termina, há diversidade de adorações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, a palavra Deus aí está relacionado com o Pai, tá? Então, o Pai que é Deus, claro que o Espírito Santo também é Deus, Jesus também é Deus. Então, nós temos três pessoas na Trindade, tá? São três pessoas distintas uma da outra, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada uma dessas pessoas tem a sua própria personalidade, mas a gente conhece o chamado Supremo Mistério da Fé Cristã, na qual, a despeito de serem três pessoas, nós não temos três deuses, porque não existe três divindades. Existe uma única divindade, a qual pertence às três pessoas da Trindade. Aí nós chamamos isso no português de unidade composta, tá? Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que no que diz respeito à variedade de operação, ou diversidade de formas de operar, está relacionado com o Pai, tá? No que se refere dons espirituais, só nesse capítulo 12, se você ler o capítulo 12 da primeira epístola aos Coríntios, você vai encontrar aí 9 dons, tá? Que está ali o dom de profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, dom da fé, dons de curar os enfermos, dom de operação de milagres ou maravilhas, dom da palavra da ciência, palavra da sabedoria e discernimento de espírito. São 9 dons. Esses 9 dons aí está relacionado com a pessoa do Espírito Santo. E se você ler esse capítulo, no versículo 7, você vai ver que o texto diz que o mesmo Espírito, diz que o Espírito Santo reparte esses dons com a igreja como lhe apraz. Aí, quando você vai no meio do texto, você vai encontrar diversidades de ministérios, tá? E aí, a palavra ministério está relacionado com a segunda pessoa da Trindade, que é o Senhor Jesus Cristo, tá? Então, o que eu quero dizer? Que a palavra ministério, essas três palavrinhas dons, ministérios e variedades de operações, todas três, elas têm uma palavrinha grega que as define, né? Por exemplo, a palavra dons vem de charisma, que dá origem à palavra carisma, ou os carismatas, né? Que a gente conhece muito bem, o movimento carismático hoje no Brasil, vem dessa palavra charisma, tá? E aí a palavra variedade de operações vem da palavra energimata, a palavra grega, energimata, que diz respeito à variedade de operação, está relacionado com o Pai, tá? E em terceiro lugar, ministérios, aqui que eu quero parar com você, a palavra ministério vem da palavra grega diakonai, você deve anotar aí, a palavra ministério vem da palavra grega diakonai. E o que significa essa palavra diakonai? Prestação de serviço. Prestação de serviço. Então, aí ela não se restringe a essa hierarquia que se convencionou entre nós, né? Porque, geralmente, quando meu ouvido ouve a palavra ministério, meu arquivo mental associa a palavra ministério a apóstolo, pastor, evangelista, presbítero, diáconos e auxiliar de trabalhos, né, que se convencionou entre nós. Mas essa palavra ela é muito mais ampla, tá? A palavra
Ministério vem da palavra diaconai, que é sinônimo de prestação de serviço. Então, você que não é um apóstolo, você que não é um pastor, você que não é um evangelista, você que não é um presbítero, um diácono, um auxiliar de trabalho, alguma coisa do gênero, mas que presta algum tipo de serviço na casa de Deus, na obra de Deus, você está exercendo um ministério. Você está entendendo? Você está exercendo porque você está prestando serviço. Etimologicamente, a palavra ministério vem da palavra diaconai, que significa prestação de serviço, tá? Então, a pessoa, por exemplo, a gente às vezes acha que é menos espiritual uma pessoa que, por exemplo, as igrejas, né, mais simples, elas costumam ter cantinas, né? E lá na cantina fica aquelas irmãs que chegam cedo e vão para lá fazer lanches, né? Vão cozinhar lanche, fazer para quando terminar o culto as pessoas não precisarem sair às pressas, correndo para restaurante, para lanchar, alguma coisa do gênero. E geralmente essas mulheres não ficam no culto, né? E aí a gente reputa que o trabalho delas não seja um trabalho de caráter espiritual, só porque elas não estão no templo, mas desde o momento que elas estão prestando serviço para o reino de Deus, elas estão exercendo algum tipo de ministério que está relacionado com prestação de serviço. Então, o que eu quero dizer com esse título? Fazendo a diferença no ministério como escudeiro. Eu poderia substituir a palavra ministério por serviço. Então, eu diria assim, fazendo a diferença no serviço, minha nobre, meu nobre, que você presta na igreja, seja você porteiro, seja você o zelador da igreja, seja você um carpinteiro, um pedreiro, seja você uma missionária, seja você que trabalha com um departamento infantil com as crianças da igreja, seja você que adorna a igreja, o templo, prepara o ambiente de culto, tá? Para acontecer a reunião de culto, você está exercendo ministério, você está prestando serviços para Deus. Então eu estou chamando você, eu estou dizendo, fazendo a diferença. Então eu estou dizendo para você não ser uma pessoa convencional, estou dizendo para você não fazer o óbvio, eu estou dizendo para você não ser aquela pessoa previsível. Eu estou chamando você para, naquilo que você faz na obra de Deus, você fazer a diferença. Fazer a diferença prestando um serviço com excelência. Tá? E o texto está dizendo, fazendo a diferença no ministério como escudeiro. Aí nós vamos discutir essa palavra escudeiro baseado na experiência do próprio salmista Davi. O texto diz, assim Davi veio a Saul. E o que aconteceu? Saul era o rei. E o texto diz que Saul o amou muito. Olha que coisa linda. O texto diz, Saul o amou muito. E o que Saul fez? A partir do momento que pegou apreço por Davi, Saul falou, eu vou constituir, vou fazer desse moço o meu escudeiro. Você está entendendo? E eu estou chamando você para fazer a diferença no serviço que você faz, independente dessa hierarquia. Você pode, claro, que fazer a diferença como apóstolo, você pode fazer a diferença como pastor, como evangelista, como presbítero, como diácono, como auxiliar de trabalho, como missionária, como missionário. Mas você que não tem esses títulos, mas que presta algum outro tipo de serviço na igreja, que aparentemente não tem o mesmo status em relação a esses títulos, você também pode fazer a diferença naquilo que você faz como escudeiro, como escudeira, tá? E aí a gente vai entender isso melhor. Então deixa eu dizer para você o propósito dessa ministração. Nós estamos em um momento, escute isso, nobre,
Vou repetir, nós estamos em um momento na história da igreja e esse momento tem duas características. Se você é bom aluno, se você é discípulo, você nunca vai deixar de anotar, né, o que eu estou expondo aqui, né? Nós estamos vivendo um momento na história da igreja. Não estou falando da sua igreja local, tá? Eu estou falando de um momento da história da igreja no seu cômputo geral. Estou falando igreja universal. Estou falando não a igreja universal no sentido de denominação. Estou falando de igreja no seu cômputo geral. Igreja que está no Brasil, igreja que está nos Estados Unidos, igreja que está no Japão, igreja que está na China, igreja que está na Rússia, igreja que está espalhada pelo mundo afora. Tá? Então, eu estou dizendo, nós estamos vivendo um momento na história da igreja. Igreja, corpo de Cristo. Tá? Estamos vivendo um momento na história da igreja e esse momento tem duas características. Quais são elas, pastor Samuel? É um momento complicado, guarde isso, até repita se você puder para fixar o que eu estou dizendo. O momento é complicado, número 1. Número 2, o momento é conturbado. Vou repetir, o momento é complicado. Número 2, o momento é conturbado. Por isso, a necessidade de se fazer a diferença neste momento complicado e conturbado. A diferença como, pastor Samuel? Como escudeiro, tá? Estamos vivendo um momento na história da igreja que tem duas características. Quais são eles? O momento é conturbado e complicado, tá? Esse é o momento que nós estamos inseridos no contexto dele. O momento é conturbado e complicado. Por quê, pastor Samuel? Responda para mim por que está complicado e conturbado. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue. Escute isso, nobre. A Bíblia diz que a nossa luta é contra hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. Então, por que o momento é conturbado? Por que o momento é complicado? Porque está havendo no mundo espiritual uma forte conspiração espiritual. Escute isso, da parte de Satanás e seus aliados. Quem são os seus aliados? São os demônios que trabalham junto com ele, tá? Contra nós, o povo de Deus, contra nós, a igreja. Você está entendendo? Então, o momento, escute, nobre, guarde isso, por favor. O momento tem duas características. Quais são eles? O momento é conturbado, o momento é complicado. Por que o momento é conturbado? Por que o momento é complicado? Porque está havendo no mundo espiritual. Está havendo no mundo espiritual uma forte conspiração espiritual por parte de Satanás, que é o arqui-inimigo de Deus, junto com seus demônios, contra nós, povo de Deus, que é nomenclaturado na Bíblia como Igreja do Senhor Jesus Cristo. E nessa conspiração, Satanás estabeleceu uma estratégia. Vou repetir de novo. Nessa conspiração, Satanás estabeleceu uma estratégia. E qual é a estratégia que Satanás está utilizando nessa conspiração? A estratégia dele o alvo dele é enfraquecer a igreja. Vou repetir. O alvo dele é enfraquecer a igreja. Vou repetir. O plano de Satanás é tornar a igreja. Escute isso. Quem é a igreja? Eu. Quem é a igreja? Você. Quem é a igreja? Somos nós. Tá? Então, qual é o plano de Satanás? O plano de Satanás é tornar a igreja vulnerável. Ou seja, tornar a igreja fraca. Mas o quê?
tornar a igreja desmotivada, sem direção, sem perspectivas quanto ao seu futuro. Esse é o alvo de Satanás, tá? Sem perspectiva quanto ao seu futuro. Aí vem a pergunta: pastor, como ele pretende fazer isso? Como ele pretende atingir este alvo? E aqui que eu quero chamar a sua atenção. Ele pretende atingir o seu alvo desestabilizando a liderança da igreja. Hello, vou repetir. Ele pretende atingir este alvo desestabilizando a liderança da igreja. E como que ele processa isso? Ele processa isso levantando um confronto no relacionamento interpessoal. Hello, escute, nobre. Levantando um confronto no relacionamento interpessoal entre liderados e liderança, entre lideranças e liderado, entre as ovelhas e pastor. Esse é o alvo de Satanás. Você está entendendo, meu nobre? Está prestando atenção? Vou repetir, estamos no momento na história da igreja que tem duas características. Quais são as duas características deste momento? O momento tem, característica número 1, complicado. Característica número 2, conturbado. É o momento que nós estamos inseridos, eu e você estamos inseridos nesse contexto, conturbado e complicado. E aí vem a pergunta: por que o momento está conturbado e complicado? Porque no mundo espiritual está havendo uma forte conspiração da parte de Satanás, junto com seus aliados, que são seus demônios, contra nós, a igreja, que é povo de Deus. Tá? E qual é o alvo dessa conspiração? O alvo dessa conspiração é enfraquecer a igreja. E como que ele pretende, o que ele pretende atingir com essa ideia de enfraquecer? Ele quer deixar a igreja totalmente desmotivada, quer deixar a igreja sem direção, quer deixar a igreja sem perspectiva quanto ao seu futuro. E aí vem a pergunta, né? Como ele pretende atingir o seu alvo? Atingir a sua meta? Ele pretende atingir o seu alvo, atingir a sua meta, desestabilizando quem a lidera, quem lidera o povo de Deus. E como que ele conseguirá fazer isso? Ele consegue fazer isso criando um clima de resistência dos liderados quanto aos seus líderes. Você está entendendo, meu nobre, o que eu estou compartilhando com você? Isso faz parte do plano de Satanás, né? Criar uma resistência por parte daqueles que são liderados, por parte daquelas pessoas que são ovelhas da parte de Deus. Por quê? Porque Satanás sabe de uma premissa dita pelo próprio Jesus, no capítulo de número 26 do livro de Mateus, no verso 31, Jesus disse que, ferindo o pastor, as ovelhas se dispersam. Hello, vou dizer de novo. Ferindo o pastor, as ovelhas se dispersam. Você vai achar isso em Mateus, capítulo 26, verso 31. Ele sabe o que escreveu o sábio Salomão em Provérbios, capítulo 14, tá? Provérbio, capítulo 11, verso 14. O sábio Salomão disse assim: não havendo sábia direção, o povo cai. Tem tradução que diz: não havendo sábia direção, o povo perece. Você está entendendo, meu nobre? Então Satanás conhece perfeitamente isso, e porque ele conhece isso, ele está se utilizando desse conhecimento dele junto com seus aliados, que são os seus demônios, e montou uma conspiração com o objetivo de enfraquecer a igreja, fazer com que a igreja fique desmotivada, sem perspectiva de futuro, sem motivação,
Só que para ele chegar na igreja, que é o povo de modo geral, primeiro ele precisa afetar quem a lidera. Por quê? Porque Jesus disse, ó, se ferir o pastor, o que acontece? As ovelhas vão se dispersar. Aí o sábio Salomão diz, se ferir o pastor e ele perder a direção, o povo cai, o povo perece. Você está entendendo, meu nobre? Então, essa é a estratégia de Satanás neste tempo. E aí, voltando à ideia do escudeiro, fazendo a diferença no ministério como escudeiro. Por que precisamos fazer a diferença no ministério como escudeiro? Porque o momento, meu nobre, é complicado. O momento é conturbado. Você está entendendo? E como o momento é complicado e conturbado, a gente precisa de escudeiros. Porque o alvo de Satanás sempre foi o de atormentar a liderança da igreja. Tá? E você veja que como é que é interessante. Ele mudou toda a estratégia dele. Só você ler a história da igreja, em especial quando você lê a história da igreja baseada no livro de Atos dos Apóstolos, se você ler do capítulo 1 ao capítulo 28 do livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber como é que era na igreja do primeiro século, como é que era na igreja primitiva. Satanás com uma raiva descomunal, indizível, indescritível contra a igreja. Ele percebeu que a igreja começou a crescer de uma forma espantosa, né? Ele começou a crescer de uma forma espantosa. O que ele fez? Para onde ele partiu? Partiu para cima da liderança, né? Só você ler o capítulo 2, capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, que depois da cura do paralítico, que eles ficaram impressionados com a cura do paralítico, o número subiu para quase 5.000 pessoas, o número de discípulos, né? Como a gente já falou aqui no capítulo 6 de Atos, capítulo 6, verso 1, capítulo 6, verso 7 de Atos, em termos de crescimento. E aí o que acontece? De imediato, ele persegue a igreja, começa uma perseguição na igreja, e de imediato quem morre? Quem morre é um dos apóstolos decapitado, Tiago. Depois ele manda prender Pedro e João no cárcere, e tinha um alvo de soltá-los na festa da Páscoa para matá-los do mesmo jeito que mataram Jesus. Então você percebe que muitos líderes foram lançados na arena para os leões comerem eles vivos. Só que quanto mais morria santos, quanto mais morria discípulos, quanto mais morria, um tanto mais a igreja crescia. Aí o que Satanás reuniu com seus demônios e disse, a gente precisa mudar a estratégia, porque quanto mais a gente mata, um tanto mais eles crescem, vestigiosamente, assustadoramente, porque o texto diz em Atos 6, que crescendo o número de discípulos. 6, 7, diz que a palavra de Deus crescia e em Jerusalém se multiplicava rapidamente o número de discípulos. Aí criou um pavor nele, né? Quanto mais ele perseguia e matava, um tanto mais a igreja crescia. Aí ele mudou. Nessa reunião que ele fez no mundo espiritual para montar essa conspiração contra a igreja junto com os demônios, ele disse o seguinte, olha, falou para os seus aliados, para os seus assessores, olha, nós precisamos mudar a estratégia, porque quanto mais a gente mata, quanto mais a gente destrói, um tanto mais eles crescem. Como é que a gente vai fazer então, chefe? Pergunta os demônios. Ele diz, não, a gente agora vai se infiltrar no meio deles. E em vez da gente matá-los,
a gente vai agir como eles agem, a gente vai falar como eles falam, a gente vai pregar como eles pregam, a gente vai cantar como eles cantam, a gente vai ficar parecendo como um deles, mas a gente não é nenhum deles, entendeu? E aí a gente vai, nessa conspiração, endurecer o coração dos liderados, das ovelhas contra os seus pastores, dos liderados contra os seus líderes, para que os líderes percam a motivação de pastoreá-los. Você está entendendo, nobre? Então, veja que, como o alvo de Satanás sempre foi o de atormentar a liderança da igreja, desequilibrá-la, desmotivá-la, roubar da liderança o prazer de servir, de pastorear, tá, o rebanho de Deus, ele tem tentado desmoralizá-la. Aí que eu quero chamar a sua atenção, tem tentado desmoralizá-la para que ela, entendeu, perca a motivação de cumprir a sua vocação. Ou seja, ele quer desmoralizar quem lidera a igreja. Presta atenção, para ele chegar em você que é membro, primeiro ele tem que atingir o seu pastor. Ele tem que atingir quem te lidera. Porque Jesus disse que ferindo o pastor, as ovelhas se dispersam. Salomão disse que, não havendo sábia direção, o povo cai. Então ele precisa derrubar quem está na liderança da igreja. E aí, qual é a estratégia de Satanás? Com essa ideia interna, no relacionamento interpessoal dos membros com seus liderados, ele está tornando o povo mais duro, mais rígido, um povo, numa linguagem bíblica, de dura cerviz, um povo que tem um pouco de dificuldade de obedecer. Mas, para isso acontecer, ele está criando um clima. E qual é o clima que ele está criando? Ele está criando um clima no sentido de que essa liderança fique totalmente desmoralizada. E aí você deve estar assustado com o número de escândalos, os quais têm emergido nesses dias, nesse momento da igreja que eu falei que é complicado e conturbado. Você deve estar agora mesmo lembrando de casos que está aí na mídia, relacionado com escândalo, desse contexto religioso nosso. E qual é o alvo? O alvo não é as pessoas que estão envolvidas no escândalo, porque elas não nos representam literalmente. Você está entendendo? O alvo é a igreja. Então, quando se senta num grupinho para se falar, não se fala da pessoa, fala da igreja. Porque o alvo dele é enfraquecer a igreja, o alvo dele é desmotivar a igreja, o alvo dele é desestabilizar a perspectiva da igreja quanto ao seu futuro triunfante, glorioso. Você está entendendo? Mas para ele chegar na igreja, todas aquelas pessoas, aí entre aspas, que nos representam como líderes, que muitas vezes são referencial para a gente, essas pessoas às vezes deixam a desejar. Essas pessoas negam principalmente o chamado que elas receberam para nos liderar. Mas tudo isso é uma batalha de caráter espiritual. Para você ter uma ideia, meu nobre, abra sua Bíblia aí em primeira epístola de Timóteo. Abra sua Bíblia, primeira epístola de Timóteo, no capítulo de número 3, ou seja, da segunda epístola de Timóteo. E você vai ver o que o apóstolo Paulo fala acerca desses dias complicados e conturbados. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Sabe, porém, isto, está falando para Timóteo, que é o seu filho na fé, e que é pastor de uma das igrejas que Paulo fundou. Paulo foi lá e Paulo pegou e
ele colocou Timóteo para pastorear uma das igrejas, e Timóteo era seu filho na fé, seu discípulo. Ele diz assim: sabe, porém, isso, nos últimos dias, está falando com você e comigo, estamos nesses últimos dias. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O que ele está dizendo? Tempos conturbados, tempos complicados. Por que, Paulo? Porque haverá uma forte conspiração espiritual no mundo espiritual por parte de Satanás e seus aliados, com o objetivo de atingir a igreja, o povo de Deus. Então ele está dizendo aqui: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aí, gente, aqui o que eu queria que você escrevesse aí, anotasse. Ele dá 19 características dos homens nesses dias. Pasme, que eu vou dizer para você. Pois ele diz assim: pois os homens serão, número 1, egoístas. Número 2, avarentos. Número 3, jactanciosos. Número 4, arrogantes. Número 5, blasfemos. Número 6, desobedientes aos pais. Número 7, ingratos. Número 8, irreverentes. Número 9, desafeiçoados. Número 10, implacáveis. Número 11, caluniadores. Número 12, sem domínios de si. Número 13, cruéis. Número 14, inimigos do bem. Número 15, traidores. Número 16, atrevidos. Número 17, enfatuados. 18, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. E número 19, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder ou a sua eficácia. Aí sabe o que ele diz? Foge também destes. Ei, eu queria te chamar a atenção que ele não está falando que esses homens aqui estaria fora da igreja, do templo, fora do corpo, dos membros. Não, ele está falando para Timóteo, dizendo: olha, Timóteo, na sua igreja você terá pessoas, você terá 19 características de pessoas que vão congregar com você, vão ter aparência de piedade, vão ter cara de crente, numa linguagem que a gente usou na semana passada, cara de evangélico, cara de cristão, mas são ingratos, são profanos, são avarentos, são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, entendeu? Aí ele diz que eles têm aparência de piedade, e é isso que a gente está vendo. O contexto é complicado, conturbado, porque a gente está lidando com gente com essa performance, gente dessa estirpe, você está entendendo? Que muitas vezes nós devotamos toda a nossa confiança a elas por exercerem funções de liderança para a gente. Não é verdade? E aí, de repente, sai na mídia um escândalo envolvendo o nome de uma dessas pessoas que a gente era devoto no sentido de reverenciá-los diante da liderança que eles exerciam na vida da gente. Você está entendendo? Só que Paulo já advertiu a Timóteo 2000 anos atrás que nós teríamos experiência desse gênero nos últimos dias, e ele faz uma recomendação. A partir do momento que eu sei de informação dessa natureza, ele diz para mim e para você: afasta-te destes. Então, eu estou te mostrando os dois lados da moeda. Estou te mostrando um lado pejorativo, um lado negativo, um lado extremamente cruel, numa linguagem assim mais aberta, nojento,
saber que entre nós tem gente com essas 19 características, que olhando para elas, elas têm aparência de piedade. Ou seja, olha assim e diz, pô, é um santo, é um abnegado servo de Deus, uma abnegada, piedosa serva de Deus. No entanto, diz a Bíblia que eles negam a eficácia da verdadeira piedade. Entendeu? E a Bíblia tem um texto nos Salmos que diz que o pecador não permanece na congregação dos santos. Por isso, nobre, que eu estou te chamando nessa ministração para você fazer a diferença no ministério como escudeiro. Seja lá você apóstolo, pastor, evangelista, presbítero, diácono, auxiliar de trabalho, coisa do gênero. Ou seja lá você um membro da igreja, que é um pedreiro, um carpinteiro, você que é o zelador da igreja, você que cuida da ornamentação da igreja, você que trabalha na cantina, você que trabalha com as crianças da igreja. Você está entendendo? Que as pessoas reputam como um serviço qualquer. Você que é o técnico de som da igreja, que muitas vezes não vê você levantar a mão, dar glória a Deus, chorar, falar em línguas. No entanto, se você não equalizar direitinho o som, o pregador não prega bem, o cantor não canta bem. O trabalho que você faz é tão importante quanto o trabalho do pregador. Você está entendendo? E eu estou chamando você nessa live para você fazer a diferença. Ou seja, não faça o óbvio. Não seja previsível. Você está entendendo a proposta que eu estou te dizendo? Para você fazer a diferença naquele dom, naquele trabalho que Deus te delegou para fazer na obra de Deus. Você está entendendo? Então hoje nós vamos ficar aqui nessa pequena introdução, lembrando do texto que nós lemos, que então Davi veio a Saul. Aí o que aconteceu? Saul amou muito e falou, esse rapaz tem possibilidade de ser meu escudeiro, ou seja, proteger o rei. E eu estou te chamando para fazer a diferença como escudeiro, para proteger o reino. Você está entendendo, nobre, a proposta dessa ministração? Então, por favor, hoje é apenas a introdução. Nós abrimos apenas um leque na introdução, explicando para você que nós estamos num momento conturbado e complicado. Está havendo uma forte conspiração no mundo espiritual contra nós, o povo de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus. Só que para Satanás chegar na igreja, ele precisa primeiro atingir a liderança, porque ferindo o pastor, as ovelhas se dispersam, né? E a gente quer falar exatamente para você se tornar um escudeiro no sentido de proteger também a sua liderança. Porque do mesmo jeito que tem gente com essas 19 características negativas, depondo contra o caráter de Deus, depondo contra a obra de Deus, tem gente séria, piedosa, amável, dócil, cortês, tem gente nobre, de um caráter, de uma reputação ilibada, engrandecendo e exercendo o ministério com nobreza e dignidade. E é esse tipo de gente que a gente precisa se tornar escudeira delas, na perspectiva de que elas não caiam na malha fina dessas pessoas que têm aparência de piedade, mas que negam a sua eficácia. Tá bom, nobre? Que Deus em Cristo aplique essa palavra aí na tábua do seu coração nessa terça-feira, e você convoque outras pessoas para estar na próxima live. E você, por favor, pega essa live e espalha ela nas suas redes sociais, com o objetivo já de se tornar escudeiro, para proteger a obra, entendeu? Espalha nas suas redes sociais, tá? Compartilha o máximo que você puder com seus
com o objetivo de que a gente vá dar uma olhada nessa questão, num momento que nós estamos tão conturbado e complicado como esse. Eu quero louvar a Deus pela Lúcia, que está conosco, louvar a Deus pelo Hugo, que está conosco, louvar a Deus pelo Davi, evangelista David, que nos dá sempre a honra, louvar a Deus com Josimar César, que maravilha, Josimar, Dineia Tavares, louvar a Deus pelo Ederlício, né? Medeiros, que nos dá também a alegria da sua participação, Ribamar, Cristóvão. Deixa aí, nobre, o seu comentário, fala, interage comigo aí, tá? Porque é interessante. Outro sim, todos os que fizeram o curso comigo, a igreja é a sua missão. Você precisa, tá, mostrar para mim que respondeu os 4 questionários, que fez o teste de avaliação, o teste de aprendizagem, tá? Se você perdeu alguma aula, só você ir no meu canal no YouTube, as aulas estão todas gravadas lá. Você só não me faça, não me deixa triste de mandar para mim informação de que você fez o curso e não participou e não aprendeu nada, né? Aí eu vou te dar um certificado à toa, tá? Só quero dar o certificado para pessoas que realmente estão interagindo nesse processo de aprendizagem. Então manda para mim um e-mail, tá? Seu e-mail, se inscreva lá no meu canal, por favor, nobre, se inscreva no meu canal, tá? E pega todas as matérias que estão lá. Nós temos um substancioso material na área de escatologia. Você imagina que a gente passou o mês inteiro de agosto falando sobre o anticristo, falando agora sobre a besta, sobre o falso profeta, e nessa quinta-feira teremos uma live falando sobre a marca da besta e o milênio, tá? Então, tudo isso está gravado lá no meu canal no YouTube. Se você, na verdade, se inscrever, você vai ter acesso a todo esse tipo de material, tá bom, nobre? E aí eu quero ter a relação das pessoas que eu tenho que enviar o certificado para elas e com certeza vou divulgar aqui os ganhadores do kit de 6 livros que nós prometemos para quem escrevesse aí de 10 a mais, né? E eu tenho uma lista aqui já de uns 4 ou 5 pastores, os quais foram exímios, excelentes, entendeu? Então, um grande abraço para você, que Deus conceda para você uma noite de terça-feira abundantemente abençoada, e não se esqueça de compartilhar aí nas suas redes essa live de hoje, tá bom? Grande abraço, Deus vos